Choquei o mundo. O green card impossível que ganhei de Trump no meio do caos político com Zelensky, no meio de uma das maiores tensões políticas da Casa Branca, um simples erro mudou completamente o destino de uma imigrante. Maria batalhou incansavelmente para conquistar seu espaço nos Estados Unidos, mas jamais imaginou que em um único jantar se tornaria o centro das atenções do presidente Trump, logo após uma reunião tensa com Zelensky. Um deslize, um momento de incerteza e uma decisão inesperada a colocaram diante da maior oportunidade de sua vida. Como um simples encontro se transformou em um caminho inesperado para a residência permanente nos Epenamuskinainuar. Como o destino de Maria cruzou com o de um dos líderes mais influentes do mundo em meio ao caos político, fique até o final para descobrir como essa reviravolta aconteceu e como um erro se tornou a maior conquista de sua vida. Maria, uma jovem imigrante de 28 anos, deixou sua terra natal em busca do sonho americano. Em sua cidade natal, trabalhava como professora, mas as condições precárias e a falta de perspectivas a motivaram a buscar novas oportunidades nos Estados Unidos. Chegando a Washington, D.C., encontrou emprego como garçonete em um café no centro da cidade. Embora a função estivesse distante de sua formação acadêmica, Maria encarava o trabalho com dedicação e esperança de um futuro melhor. Sua jornada era marcada pela saudade da família e pela adaptação a uma cultura diferente, mas sua determinação a mantinha firme em seus objetivos. Maria sempre teve um espírito resiliente. Desde pequena, aprendeu que as dificuldades não podiam definir o seu futuro. O tempo nos Estados Unidos só reforçou essa crença. Mesmo diante de desafios constantes, ela encontrava forças para continuar. A rotina de Maria era intensa. Durante o dia, servia clientes no movimentado café, sempre com um sorriso no rosto e pronta para atender às necessidades de todos. O idioma era uma barreira no início, mas não permitia que isso a limitasse. Com anotações feitas em guardanapos e cadernos velhos, treinava as palavras enquanto andava para o trabalho. À noite, depois de um dia cansativo servindo mesas, estudava por horas para melhorar seu inglês e aumentar suas chances de ascensão profissional. Nos fins de semana, participava de eventos comunitários relacionados à sua cultura, mantendo vivas suas raízes e construindo uma rede de apoio com outros imigrantes. Apesar das dificuldades, Maria mantinha-se otimista, acreditando que seu esforço e resiliência a levariam a conquistar uma vida melhor nos Estados Unidos. Cada novo aprendizado era uma conquista, e por menor que fosse, alimentava sua vontade de crescer. Os dias longos e a rotina exaustiva testavam sua resistência. A vida de imigrante apresentava desafios constantes. Além das dificuldades financeiras, Maria enfrentava o preconceito sutil que muitos imigrantes conheciam bem. Alguns clientes a tratavam com indiferença, outros não faziam questão de esconder sua impaciência ao ouvir seu sotaque. Mas ela não se deixava abater. Aprendeu a transformar esses momentos em combustível para sua determinação. Sua postura sempre foi de gratidão e trabalho duro. Mantinha a cabeça erguida e continuava se esforçando, pois sabia que sua dedicação não passaria despercebida para sempre. A distância da família e dos amigos aumentava sua sensação de solidão. No entanto, ela encontrava forças nas pequenas conquistas diárias, o reconhecimento de um cliente satisfeito, uma nota alta no curso de inglês ou uma nova amizade formada na comunidade local. Essas vitórias a motivavam a seguir em frente, mantendo aceso o sonho de construir uma vida digna e próspera em terras estrangeiras. Mesmo com tantas dificuldades, Maria não permitia que o medo ou a insegurança guiassem suas decisões. Ela enxergava possibilidades onde muitos viam apenas limitações. Nos momentos de desânimo, lembrava do motivo que a fez atravessar fronteiras e começar do zero. Olhava ao redor e via que sua história era parecida com a de muitos que também buscavam oportunidades. Isso a fortalecia. A certeza de que era capaz de conquistar um futuro melhor a fazia levantar todos os dias com disposição, independentemente dos desafios. O caminho era incerto, mas sua determinação nunca vacilava. Maria vivia com uma sensação constante de incerteza. Seu visto provisório permitia que ficasse no país por tempo limitado, mas não lhe garantia estabilidade. Todos os dias, ao sair para o trabalho, lembrava que seu futuro dependia de fatores que estavam além do seu controle. Qualquer mudança nas regras de imigração poderia encerrar seus planos de construir uma vida nos Estados Unidos.
As notícias sobre prazos apertados e dificuldades na renovação do visto a deixavam inquieta. O medo de não conseguir estender sua permanência era um peso que carregava em silêncio, tentando manter a rotina sem demonstrar suas preocupações. O fato de ter um visto provisório a impedia de planejar a longo prazo. Embora trabalhasse duro e buscasse oportunidades para crescer, sabia que seu status temporário a limitava. Não podia aceitar qualquer emprego, e muitas portas se fechavam antes mesmo de conseguir se apresentar. Empresas exigiam estabilidade legal para contratações mais promissoras, e isso a deixava frustrada. Evitava qualquer situação que pudesse comprometer sua renovação, recusando convites para eventos públicos ou qualquer coisa que envolvesse burocracia. Sentia-se presa em um ciclo onde sua dedicação e esforço não eram suficientes para garantir um futuro seguro. Mesmo diante dessas dificuldades, Maria se agarrava à esperança. Sabia que cada dia no país era uma oportunidade de construir algo maior. Trabalhava com dedicação, economizava o que podia e buscava alternativas para regularizar sua situação de forma definitiva. O medo da incerteza ainda existia, mas não permitia que isso a paralisasse. Sempre atenta às mudanças na imigração, tentava se preparar para qualquer cenário. No fundo, acreditava que sua jornada não terminaria ali. Não teria atravessado tantas barreiras apenas para ver seus sonhos escaparem por um detalhe burocrático. Mantinha-se firme, pois sabia que o caminho para a estabilidade exigiria paciência e resiliência. Maria sempre acreditou que, para ser aceita e reconhecida em um país como os Estados Unidos, era preciso muito mais do que simplesmente estar presente. Sabia que respeito às leis, dedicação ao trabalho e contribuição para a sociedade eram aspectos fundamentais para conquistar seu espaço. Trabalhava sem reclamar, fazia questão de ser pontual e sempre tratava a todos com educação. Esforçava-se para aprender sobre a cultura americana, respeitando seus valores e buscando se integrar. Não queria ser vista apenas como alguém que veio em busca de oportunidades, mas sim como alguém disposta a agregar. Sabia que os americanos valorizavam a independência, o esforço individual e o respeito às instituições, então fazia de tudo para demonstrar que merecia estar ali. Foi em um dia comum de trabalho que soube de uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Um amigo contou que a Casa Branca estava recrutando pessoal temporário para um jantar oficial, após uma coletiva de imprensa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Maria sabia que uma chance como essa poderia provar que era capaz de contribuir positivamente para o país. Para muitos americanos, o que definia alguém digno de estar ali não era apenas a origem, mas o comprometimento com os valores da nação. Oportunidades eram conquistadas com trabalho duro, e era isso que ela queria demonstrar. Mesmo sem garantias, decidiu se candidatar, pois acreditava que se tivesse a chance de mostrar sua dedicação, poderia ser reconhecida como alguém que realmente fazia parte daquele país. O processo de seleção exigia paciência e organização, qualidades que Maria sempre cultivou. Precisava apresentar documentos, seguir as regras estabelecidas e demonstrar que tinha a disciplina necessária para atuar em um evento de grande importância. O fato de ter um visto provisório a deixava apreensiva, mas sabia que estava fazendo tudo dentro da lei. Se havia algo que admirava nos Estados Unidos, era o fato de que aqueles que se dedicavam e respeitavam as normas tinham a chance de crescer. Quando finalmente recebeu a confirmação de que havia sido aprovada, sentiu um misto de orgulho e nervosismo. Sabia que aquela era mais do que uma oportunidade profissional. Era a chance de mostrar que levava a sério os valores americanos e que, independentemente de onde nasceu, poderia ser digna de ser reconhecida como uma verdadeira cidadã. Maria sabia que aquela seria uma oportunidade única e, por isso, não podia cometer erros. Nos dias que antecederam o evento, mergulhou completamente nos treinamentos. A equipe inteira estava focada em garantir que tudo saísse perfeito. Os responsáveis pelo evento reforçavam a importância da postura profissional e da atenção a cada detalhe. Desde a forma correta de servir até o protocolo de atendimento, nada podia ser deixado de lado. Maria absorvia tudo com dedicação, anotava mentalmente os pontos mais importantes e se esforçava para fazer mais do que o esperado. Na manhã do evento, acordou mais cedo do que o necessário. Seu coração batia acelerado, mas não era apenas nervosismo. Era uma mistura de expectativa e esperança. A caminho da Casa Branca,
Observava a cidade se movimentando como em qualquer outro dia, mas para ela, aquele não era um dia comum. Aquela poderia ser sua chance de provar que merecia estar ali. Sabia que muitas empresas valorizavam funcionários que demonstravam esforço e lealdade, e um evento como aquele poderia abrir portas. Se fosse bem, talvez conseguisse uma vaga fixa na empresa e, com o tempo, uma recomendação para o visto permanente. Respirou fundo e focou no que precisava ser feito: chegar cedo, revisar os detalhes e garantir que nada passasse despercebido. Assim que entrou no salão do evento, sua mente se organizou automaticamente. O jantar e a coletiva precisavam estar impecáveis, e ela estava determinada a fazer sua parte. Não apenas executou suas tarefas, mas ajudou sempre que via alguém precisando. Ajustou detalhes na arrumação das mesas, verificou se os uniformes da equipe estavam alinhados e conferiu a disposição dos utensílios. Sem perceber, sua atitude chamou a atenção da gestão do evento. Os supervisores notaram sua prontidão e rapidamente começaram a delegar pequenas funções a ela. Em pouco tempo, tornou-se uma referência entre os colegas menos experientes. Seu carisma e simplicidade fizeram com que conquistasse a confiança da equipe, e quando perceberam, Maria já estava ao lado das lideranças, garantindo que tudo estivesse no lugar antes do início do evento. A coletiva começou sob um clima de grande expectativa. No centro do salão, um cenário havia sido montado para receber Donald Trump e Volodymyr Zelensky, posicionados em cadeiras ao mesmo nível da imprensa. O ambiente formal e bem iluminado refletia a importância daquele encontro. Maria e sua equipe estavam atentos, posicionados estrategicamente para garantir que tudo ocorresse conforme o planejado. Os assessores dos dois presidentes estavam por perto, prontos para intervir se necessário. Os seguranças mantinham uma postura firme, atentos a qualquer movimentação incomum. Tudo parecia transcorrer de forma controlada, até que uma pergunta mais incisiva gerou um desconforto visível entre os líderes. O tom de voz de ambos se alterou e a troca de palavras se intensificou, fazendo com que o clima na sala mudasse instantaneamente. Maria percebeu os olhares se cruzando ao seu redor. A equipe de apoio trocava sinais discretos com os seguranças, tentando entender até que ponto a discussão poderia escalar. Os assessores de ambos os lados também se movimentaram sutilmente, demonstrando preocupação. Apesar da tensão, o protocolo exigia que todos mantivessem a compostura. Maria sabia que situações políticas sempre carregavam nuances delicadas e que em eventos desse porte, imprevistos eram inevitáveis. Mesmo assim, um embate público entre chefes de Estado não era algo que acontecia todos os dias. Sua mente se dividia entre observar a cena e se certificar de que sua equipe estava pronta para qualquer ajuste necessário no jantar, que aconteceria logo depois. Após alguns minutos, os assessores de ambos os lados intervieram discretamente, conduzindo a conversa para um tom mais diplomático. A coletiva chegou ao fim sem maiores desdobramentos. O ambiente ainda estava carregado, mas a situação havia sido controlada. Assim que os jornalistas começaram a se dispersar, a equipe de Maria seguiu para o saguão onde aconteceria o jantar. O desafio agora era garantir que aquele momento tenso não afetasse a experiência dos convidados. Maria verificou rapidamente se tudo estava conforme o planejado e alinhou detalhes com seus colegas. Ajustou seu avental e respirou fundo. Sabia que aquela noite ainda reservava muitas surpresas e que cada detalhe importava. O que quer que acontecesse a seguir, ela estava pronta para lidar com aquilo. O jantar transcorria sob um clima tenso, resquício da coletiva de imprensa que havia agitado a Casa Branca poucas horas antes. Maria, focada em seu trabalho, fazia o possível para não chamar atenção. Seu corpo estava em alerta, sua respiração controlada, mas as mãos, ainda trêmulas, denunciavam o nervosismo que tentava esconder. Quando se aproximou da mesa principal, onde Trump e Zelensky estavam sentados junto a outras figuras políticas importantes, sentiu o peso da atmosfera carregada. Tentou manter a postura profissional, mas ao estender a bandeja para servir vinho, um deslize quase imperceptível foi o suficiente para que um dos copos escorregasse. Em questão de segundos, o som do vidro se espatifando no chão ecoou pelo salão. Uma gota do líquido respingou na toalha branca à frente de Trump. O silêncio foi instantâneo. Todos os olhares se voltaram para ela. O presidente franziu a testa e largou os talheres. Seu olhar carregava impaciência,
E por um momento Maria teve certeza de que sua noite havia terminado ali. Trump limpou a boca com o guardanapo e se recostou na cadeira, claramente irritado. O salão inteiro prendia a respiração. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era um erro comum. Era uma falha diante do presidente dos Estados Unidos, em um evento onde todos estavam de olho nele. Um dos coordenadores da equipe se adiantou para tentar minimizar o problema, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Trump ergueu a mão sinalizando para que esperasse. Olhou diretamente para Maria, analisando-a por um instante. Seu olhar percorreu sua aparência, e ele estreitou os olhos, intrigado. Com um tom direto, perguntou se ela não era americana. Maria, tentando manter a compostura, respondeu rapidamente: "Não, senhor." A resposta simples pareceu despertar algo em Trump. Ele relaxou minimamente a expressão e, talvez percebendo que já havia tido conflitos demais naquela noite, decidiu mudar o foco da conversa. Em um gesto inesperado, fez outra pergunta: "Há quanto tempo está aqui? O que faz?" O salão inteiro acompanhava a cena, atônito. Maria hesitou por um segundo e respondeu, explicando brevemente sobre seu trabalho e sua trajetória no país. Trump ouviu com atenção e então, com um sorriso de canto, lançou uma provocação. "E você não está ilegal, está?" O coração de Maria disparou. Um nó se formou em sua garganta. Pela primeira vez, sentiu que não havia saída. A resposta que desse naquele momento poderia definir seu destino. Seu instinto gritava para ser cautelosa, mas algo dentro dela, uma mistura de medo e sua natureza resiliente, a fez reagir de maneira diferente. Com a voz firme, mas carregada de emoção, explicou que não. Contou como chegou ali, como se dedicava todos os dias para seguir a cultura americana, respeitar suas leis, trabalhar duro e contribuir para o país que aprendeu a amar. Falou sobre os valores que sempre admirou nos Estados Unidos, sobre como acreditava que imigrantes que respeitavam as regras e abraçavam os princípios do país mereciam uma oportunidade. Trump escutava com atenção, e então, vendo uma chance de reforçar seu discurso sobre soberania e respeito às tradições americanas, virou-se para os convidados e disse que era exatamente esse tipo de imigrante que os Estados Unidos precisavam. Aproveitou a oportunidade para alfinetar Zelensky, falando sobre respeito à cultura e à soberania nacional. Então fez algo impensável, olhou para Maria e declarou que pelo esforço dela, aceleraria seu green card, com uma condição. Ela deveria aceitar uma posição fixa na equipe da Casa Branca e jurar lealdade à Constituição americana. O salão explodiu em murmúrios. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo era surreal. Ela tinha acabado de cometer um erro e agora estava diante da maior chance de sua vida. Com os olhos marejados, sem hesitar, aceitou. Sabia que aquele momento mudaria tudo. Trump recostou-se na cadeira, observando Maria por um instante antes de soltar um leve suspiro. Já havia conseguido o impacto que queria. O salão estava atento. Os convidados murmuravam entre si, e a tensão da noite havia sido suavizada. Com um tom mais calmo, ele acenou com a cabeça para Maria, agradecendo pelos serviços prestados e dizendo que não precisava se preocupar, pois tudo ficaria bem. Pediu que um de seus assessores se aproximasse e deu instruções para que cuidassem da legalização da jovem imediatamente. Seu olhar firme e decidido deixava claro que aquilo não era apenas um gesto simbólico. Ele esperava resultados rápidos. Em seguida, voltou-se para Maria e, em um tom menos formal, disse que esperava vê-la no dia seguinte na Casa Branca para iniciar seu trabalho oficialmente. Com esse cargo, o processo do Green Card seria conduzido diretamente pelo governo, sem mais incertezas. O salão acompanhava em silêncio, enquanto Maria assimilava o que havia acabado de acontecer. Maria permaneceu imóvel por alguns segundos após a declaração de Trump, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ao seu redor, os convidados retomavam suas conversas em tons baixos, ainda absorvendo o impacto do momento. Alguns trocavam olhares de surpresa, outros murmuravam entre si, especulando sobre a decisão inesperada do presidente. Os seguranças voltaram às suas posições, e os assessores se dispersaram para seguir com os próximos compromissos da noite. Um dos membros da equipe de serviço se aproximou discretamente e tocou de leve no braço de Maria, sinalizando para que seguisse com seu trabalho. Ainda atordoada, ela recolheu os cacos de vidro da bandeja caída e, com os joelhos levemente trêmulos, voltou a caminhar em direção à cozinha. O peso da tensão foi se dissolvendo lentamente, mas algo dentro dela sabia que aquela noite
jamais seria esquecida. Nos bastidores do evento, os colegas de equipe a observavam com uma mistura de espanto e admiração. Alguns ainda pareciam não acreditar que ela havia enfrentado o presidente dos Estados Unidos em uma conversa tão inesperada e saído dali com uma promessa que poderia mudar completamente sua vida. Enquanto os garçons se revezavam para servir as últimas taças de vinho, um dos supervisores se aproximou e, com um olhar que misturava orgulho e alívio, disse a ela que poderia ir mais cedo para casa se precisasse. Mas Maria recusou. Ainda que sua mente estivesse sobrecarregada, queria terminar seu turno como qualquer outro membro da equipe. Não queria que seu esforço fosse reduzido àquele momento com Trump. Queria mostrar que, independentemente do que havia acontecido, ainda era a mesma profissional dedicada que batalhava para provar seu valor. Conforme a noite avançava e o jantar chegava ao fim, Maria sentiu o cansaço finalmente se abater sobre ela. Seu corpo estava exausto, mas sua mente ainda revivia cada detalhe da conversa com Trump. Já no vestiário, enquanto trocava de roupa antes de ir embora, segurou seu celular por um momento, contemplando a tela, antes de ligar para um velho amigo que a apoiou em sua jornada desde o início. Quando ouviu a voz do outro lado da linha, a única coisa que conseguiu dizer foi: "Você não vai acreditar no que aconteceu hoje." Sua voz tremeu entre o riso e o choro. Caminhando pelas ruas de Washington naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso da incerteza se dissipar. Sabia que o dia seguinte marcaria o começo de algo novo, e pela primeira vez desde que chegou aos Estados Unidos, sentiu que realmente pertencia àquele lugar. No dia seguinte, mesmo depois de uma jornada longa e cansativa no evento, Maria abriu os olhos antes mesmo do despertador tocar. A escuridão da madrugada ainda preenchia seu pequeno quarto, mas dentro dela, uma luz diferente brilhava. Era a primeira manhã em muito tempo em que acordava sem o peso da incerteza. Seu coração pulsava com força, não por medo, mas pela emoção de saber que estava prestes a dar o passo mais importante de sua vida. Levantou-se devagar, como se quisesse prolongar aquele momento de reflexão. Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas simples mas impecáveis. Olhou-se no espelho e respirou fundo. Aquele dia marcaria o início de uma nova jornada. Saiu de casa bem antes do horário combinado, caminhando pelas ruas ainda silenciosas de Washington, D.C., sentindo que finalmente estava ocupando seu espaço. Cada passo parecia mais firme do que o anterior. Pela primeira vez desde que chegou ao país, não sentia que era uma visitante. Sentia que pertencia ali. Ao chegar à Casa Branca, foi recebida por um dos assessores, que a cumprimentou de forma cortês e a guiou pelos corredores imponentes. As colunas brancas, os lustres brilhantes e os tapetes luxuosos pareciam pertencer a outro mundo, um que Maria jamais imaginou que um dia faria parte. Caminhava absorvendo cada detalhe, tentando manter a compostura, mas dentro dela, a emoção transbordava. O assessor a levou até a equipe responsável por sua integração, onde foi recebida com profissionalismo e uma dose sutil de curiosidade. Ela era a mulher que, em um único jantar, havia chamado a atenção do presidente. Mas Maria sabia que aquilo não bastava. Precisava provar que merecia estar ali, não pelo que aconteceu naquela noite, mas pelo trabalho que entregaria a partir daquele dia. Escutou atentamente cada orientação, memorizando cada procedimento. Não era apenas um novo emprego, era a validação de sua jornada, o reconhecimento de que seu esforço havia valido a pena. Os dias se transformaram em semanas e, pouco a pouco, Maria se tornou parte da equipe fixa da Casa Branca. Sua postura disciplinada e sua dedicação conquistaram a confiança de seus superiores, que logo perceberam que tinham ali uma profissional exemplar. Mesmo nos momentos de maior pressão, Maria mantinha a calma e a eficiência, qualidades que a destacavam entre os colegas. O tão esperado Green Card chegou, e com ele veio a liberdade que sempre sonhou. Caminhava pelas ruas agora sem medo, sem aquela sensação de estar sempre à margem. Sentia-se americana, não apenas pelos documentos que carregava, mas porque havia abraçado os valores e as responsabilidades que vinham com aquela identidade. Seu passado de insegurança ficou para trás. Agora tinha uma vida estável, um propósito e, acima de tudo, um lar. Os meses passaram rapidamente e Maria se adaptou completamente à rotina intensa da Casa Branca. Seu trabalho não era apenas bem feito, era exemplar. Aprendeu cada detalhe sobre os eventos, dominou os protocolos de serviço e, mais do que isso, ganhou a confiança de sua equipe.
Seu nome era mencionado com respeito entre os colegas, e até os supervisores passaram a consultá-la em momentos de maior demanda. O green card em suas mãos era a prova concreta de que seu esforço havia sido recompensado, mas o verdadeiro reconhecimento vinha da forma como sua presença agora fazia parte daquele lugar. Antes ela se sentia uma forasteira, mas agora era uma peça fundamental dentro de uma engrenagem que mantinha tudo funcionando com perfeição. Em um dia comum de trabalho, Maria atravessava os corredores largos e bem iluminados da Casa Branca, concentrada em suas tarefas, quando percebeu uma movimentação diferente à frente. Assessores e seguranças alinhavam-se sutilmente e ela logo entendeu o motivo. O presidente Donald Trump vinha caminhando em sua direção. O coração dela acelerou por um instante, mas sua postura permaneceu firme. Não sabia se ele se lembrava dela ou se aquele momento passaria despercebido, mas, quando os olhares se cruzaram, ele fez um leve aceno de cabeça, mantendo sua expressão séria e decidida. Não havia palavras, não havia grandes gestos, apenas aquele olhar que para Maria dizia tudo. Naquele instante sentiu que tinha valido a pena. Ele reconhecia sua presença ali não como um favor, mas como resultado do seu trabalho e profissionalismo. Enquanto continuava seu caminho pelos corredores, Maria refletiu sobre o que aquele simples aceno significava. Para muitos, poderia parecer um gesto comum, mas para ela era o fechamento de um ciclo. Não precisava de discursos ou aplausos. Sabia que naquele momento, não era mais a imigrante tentando se provar, nem a mulher que havia derramado uma bandeja no jantar presidencial. Agora, era uma profissional respeitada dentro de um dos ambientes mais exigentes do mundo. Sua trajetória havia sido coroada não apenas pelo reconhecimento do presidente, mas por tudo que construiu desde o dia em que pisou naquele país. Olhou para frente e seguiu seu caminho, sabendo que aquele era apenas o começo de uma nova fase, onde o futuro estava completamente em suas mãos. Naquela noite, depois de mais um longo dia de trabalho, Maria sentou-se em sua pequena varanda, olhando para a cidade iluminada à sua frente. O vento frio da noite soprava suavemente, trazendo uma sensação de paz que há muito tempo ela não sentia. Pegou seu green card e o segurou por um instante, refletindo sobre tudo que havia vivido até ali. Lembrou-se dos dias de incerteza, dos medos que carregava e de todas as vezes que duvidou se conseguiria chegar onde estava agora. Pensou nos primeiros empregos, nas noites em claro estudando inglês, nos momentos de frustração e na determinação que a fez seguir em frente. Agora tudo aquilo fazia parte do passado. Não era mais uma desconhecida tentando encontrar seu espaço. Era uma mulher que venceu, que superou barreiras e que, acima de tudo, se tornou parte daquilo que tanto sonhou. Sentiu uma gratidão profunda por aqueles que de alguma forma a apoiaram em sua jornada. O amigo que lhe indicou a vaga na Casa Branca, os colegas que a incentivaram, os supervisores que acreditaram em seu trabalho e até mesmo Trump, que de maneira inesperada mudou seu destino. Sabia que seu esforço foi o que a trouxe até ali, mas também reconhecia que ninguém chega longe sozinho. Pegou o telefone e enviou mensagens para algumas pessoas que fizeram parte de sua caminhada, agradecendo pelo apoio e pelas palavras que a fortaleceram nos momentos difíceis. Agora sentia que era sua vez de retribuir. Sua história poderia ser um exemplo para outros imigrantes que ainda lutavam para conquistar um lugar naquele país. Queria mostrar que era possível vencer, desde que se respeitassem as regras, se trabalhasse duro e se acreditasse no próprio potencial. Com um suspiro leve, Maria sorriu para si mesma e guardou o green card com cuidado. Olhando para o horizonte, sentiu um otimismo genuíno pelo futuro. Sabia que ainda havia muito a conquistar, mas agora a jornada parecia diferente. Caminhava com a segurança de quem sabia que pertencia àquele lugar. Não precisava mais provar nada para ninguém, apenas seguir em frente, com a mesma determinação que a trouxe até ali. Levantou-se, fechou os olhos por um instante e, ao abrir a porta da varanda de sua casa, soube que uma nova fase de sua vida estava apenas começando. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Histórias como essa poderiam ser reais, porque são inspiradas em desafios que muitas pessoas enfrentam todos os dias. A superação, o esforço e a busca por reconhecimento fazem parte da jornada de milhares de imigrantes pelo mundo. Se esse relato te emocionou e te fez refletir, aproveite para curtir o canal e acompanhar mais histórias incríveis como essa. Daqui a pouco, um vídeo recomendado aparecerá na tela.
trazendo outra história emocionante que pode te inspirar ainda mais. Logo depois, uma coletânea especial com histórias similares estará disponível para você continuar explorando essas narrativas de determinação e conquista. Basta clicar na tela e mergulhar em mais histórias que poderiam ser reais e que mostram como o esforço e a perseverança podem mudar vidas. Nos vemos no próximo vídeo.